Eu cresci, Felipe, na Baixada Fluminense do Rio de Janeiro. Então, como eu comecei a ter saídas do corpo aos 15, por volta, quando eu já estava com 17 anos, surgiram mentores espirituais e começaram a me levar para aplicar passe em quem tinha morrido assassinado. Eu vi, ninguém me falou. Eu fui treinado para aplicar energia em pessoas que não estavam bem. Vou te contar um caso, se me permite contar. Eu tinha 17 anos, até então eu deitava para dormir e durante o sono, sem que eu soubesse como acontecia, eu acordava já fora do corpo, em algum lugar bem alto. Eu via a Baía de Guanabara, o Pão de Açúcar de cima. Bem alto mesmo, então. Bem alto, como se eu fosse um ser incorpóreo. Tipo helicóptero, assim, a altura de um helicóptero ou mais baixo? Bem mais alto. E por sobre o mar é uma delícia, porque a energia do mar sobe e atravessa o teu corpo espiritual. Até então, dos 15 aos 17, o que eu vi era o aqui e agora estando fora do corpo. Aos 17 anos eu acordei, meu irmão dormia no beliche em cima e eu embaixo, a minha avó do outro lado do quarto. Eu acordei paralisado, escorreguei pelo lado esquerdo, Felipe, flutuei no ar 2 metros. Vi o meu corpo deitado e o corpo do meu irmão deitado em cima e minha avó deitada. Atravessei a porta do quarto para a cozinha. Quando eu viro da cozinha para a sala, tinham 8 homens desencarnados me esperando na sala da minha casa. Agora veja, eu não estou falando de bolinha de gás, nem fantasminha. 8 pessoas, só que Rafael olhava para elas eram translúcidas. Eu via através dela, todas vestidas de branco, como se fosse um grupo médico. 2 homens se destacaram, um de uns 50 anos de bigode, um negro de uns 35, ambos simpáticos. E esse homem de bigode estendeu a mão e falou assim: muito prazer. Rafael, automaticamente estendi a mão, apertei, não era aquela coisa de alma para alma, como se um cumprimento. Tinha de uma sensação física. Tinha mesmo. a sensação de energia, mas a mesma sensação de um toque caliente de encontrar alguém. É que na não é o verdade, toque físico. é tudo. E aqui, aí, né? ele falou assim, já estava na hora de nós nos conhecermos. Nós estamos vendo suas saídas desde a primeira, mas você nunca tinha visto a gente. Isso antes de eu frequentar qualquer grupo, Felipe. Não era uma doutrina. Eu era um jovem dando de cara com o mundo espiritual. E aí ele me ensinou a estender as mãos espirituais para cima, captar uma luz branca das estrelas e exteriorizar pelas mãos, ou seja, passar energia. Me levou na Baixada Fluminense em segundos pelo ar. Tinha um campo de futebol na beira de uma comunidade, uma vala de esgoto aberto e um rapaz mulato crivado de balas virado de barriga para baixo. Ele pediu: faça o que eu te ensinei, captar a luz e passar por cima. Na hora que eu fiz isso, Felipe, o sujeito desdobrou para fora do corpo, ele estava dentro, flutuou por cima, uma cópia exata, igualzinho, mas luminescente, abriu uma luz por cima e ele passou. E aí eu perguntei para aquele espírito para onde ele foi. E aí ele me deu aquela típica resposta de espírito: na hora certa você vai saber, meu filho, você está muito novo. E eu perguntei: por que você me trouxe para passar energia e você mesmo não fez isso? E ele falou: eu venho de um plano sutil, ele está recém-desencarnado, o corpo astral dele denso por causa do medo, da violência. Se eu passar energia, ela vai atravessar ele. Mas você está fora do corpo, é igual a mim, mas está ligado ao corpo, a tua energia é mais densa e, portanto, próxima da dele. Ele já era uma pessoa que já tinha morrido. Ele tinha morrido algumas horas antes, baleado, e ficou dentro do corpo. Esse aí já... Aí ele falou: você passa energia, isso muda o padrão dele, ele passa de plano onde tem um grupo esperando ele, que é a função de um médium, sem intermediário. Então, dessa noite em diante, Felipe, até hoje, é a minha especialidade. Eu sou levado por mentores para dar passe em gente que morreu violentamente, gente de Covid, um monte, dando passe do lado de lá, porque o Covid, só para dar uma ideia, ele prejudica a respiração. A área principal dele são os pulmões. Então, o que acontece? O prana, a energia, entra pela respiração. Então, alguém com Covid, com dificuldade respiratória, a carga de energia do corpo cai, porque está entrando pouco ar. Então, quando isto acontece, que a energia do corpo baixa, o campo espiritual tenta compensar a baixa do corpo humano e ele desgasta energia junto. Quando ocorre a morte, a passagem por lá de lá, o corpo espiritual está desgastado pelo esforço de tentar compensar a falta de energia no corpo. Precisa de um tempinho de regeneração. Aí é levado um cara igual eu para aplicar energia para regenerar, para o cara voltar, aí, acordar depois de um processo desse. Eu tenho feito muito isso, levado por mentores para ajudar, e eu tenho a noção bem clara, Felipe, de falar uma coisa dessa aberta. Tem muita gente que não acredita. Eu sei o mundo que eu estou vivendo, claro, mas eu não dou viajada na maionese astral. Eu estou falando com segurança esses anos todos. É por isso eu falo de forma natural. Não li num livro, não fui numa doutrina, eu estava vivendo isso depois que eu fui estudar para tentar entender. Inclusive, uma promoção que o Peter
acho que não falou para vocês, como eu tô acostumado a passar energia para quem não fica legal, se vocês desencarnarem e ficarem mal, me procura que eu solto. Aí você fala assim, eu sou lá do Isso Não É o Podcast, eu te passo na frente, Felipe.